Sinopse: CSI Investigação Criminal, o primeiro caso. Nesta adaptação imersiva do episódio pilot de CSI Investigação Criminal, mergulhe no vibrante e implacável mundo da ciência forense de Las Vegas através dos olhos da novata Holly Gribbs. Acompanhe os icônicos investigadores Gil Grissom, Catherine Willows, Warwick Brown e Nick Stokes enquanto desvendam 3 casos complexos e interligados em um único dia de trabalho. Desde um aparente suicídio em apartamento de luxo que esconde um assassinato calculado, passando por uma suposta invasão domiciliar no subúrbio que revela um crime familiar chocante, até uma farsa de roubo em hotel orquestrada pela própria vítima, esta jornada detalhada explora a natureza enganosa das aparências e a verdade inabalável que apenas as evidências podem revelar, dando voz aos silenciados e definindo o que significa ser um CSI. Capítulo 1. O Amanhecer em Las Vegas, Parte 1. O ar do Laboratório de Criminalística de Las Vegas carregava um aroma peculiar e inconfundível. Não era o cheiro do pecado que impregnava as ruas lá fora, mas uma mistura de antissépticos frios, metal polido e odores sutis, por vezes nauseantes, por vezes quase imperceptíveis, das evidências recém-chegadas. Um zumbido baixo, quase constante, vinha dos computadores e dos complexos equipamentos de análise, um contraste monótono com a cacofonia de máquinas caça-níqueis e risadas que dominava a cidade noturna que nunca dormia. Ali, sob a luz fluorescente que banhava tudo em um tom branco azulado, a ciência reinava, fria e implacável. Já era madrugada e o turno da noite estava a todo vapor. Gil Grissom, o supervisor, era a personificação daquela atmosfera. Ele se movia pelo laboratório com uma calma quase sobrenatural, seus óculos pousados na ponta do nariz, enquanto seus olhos por trás das lentes observavam cada detalhe, cada movimento, cada sombra. Ele era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas carregava o peso de sua inteligência aguçada. Sua voz monótona e profunda raramente se alterava, mesmo diante das cenas mais perturbadoras. Grissom acreditava piamente nas evidências, nas histórias que os objetos contavam, porque, para ele, a matéria não mentia. Do outro lado do laboratório, Catherine Willows trabalhava em uma bancada repleta de tubos de ensaio e placas de Petri. Os cabelos ruivos, geralmente presos, soltavam algumas mechas enquanto ela se debruçava sobre o material. Catherine era a intuição ambulante da equipe. Uma mulher perspicaz que combinava a experiência das ruas, fruto de um passado que ela preferia manter em segundo plano, com uma dedicação impecável à ciência. Seus movimentos eram ágeis, sua mente ainda mais. Ela podia farejar uma mentira a quilômetros de distância e tinha um talento único para fazer as perguntas certas na hora certa. Perto dali, concentrado em seu microscópio, estava Warwick Brown. Ele era o mais metódico e reservado dos 3 veteranos, seus olhos fixos na lente como se o mundo exterior não existisse. Warwick era um homem sério, com uma dedicação louvável ao trabalho, embora por vezes uma paixão secreta e perigosa por apostas ameaçasse desviar seu foco. Ele media cada passo, cada amostra, com uma precisão quase robótica, buscando a perfeição em cada etapa do processo. E, claro, havia Nick Stokes, o mais jovem da equipe principal, mas nem por isso menos talentoso. Seu entusiasmo era contagiante, uma energia que preenchia o ambiente. Nick tinha um talento especial para perfis psicológicos e uma capacidade notável de se conectar com as vítimas, buscando entender a natureza humana por trás do crime. Ele era o elo mais humano daquela equipe focada na ciência, um contraponto caloroso à frieza da análise. Naquele dia, porém, havia uma presença nova no laboratório, uma figura que se destacava por sua apreensão palpável. Holly Gribbs, a mais nova recruta, estava sentada em uma cadeira, suas mãos apertando a alça de uma maleta recém-adquirida, os olhos arregalados enquanto observava a rotina ao seu redor. Ela havia acabado de sair da academia, cheia de ideais e de uma sede insaciável por aprender. Seus movimentos eram um pouco desajeitados, sua voz, quando a usava, era hesitante. Catherine,
que já havia percebido o nervosismo da novata, aproximou-se dela com um sorriso encorajador. "Pronta para o seu primeiro dia, Gribbs?" perguntou Catherine, a voz suave e acolhedora. Holly assentiu com a cabeça, tentando parecer confiante. "Sim, senhora. Quer dizer, sim, Catherine." Seus olhos varrendo o laboratório, absorvendo cada detalhe do que seria seu novo mundo. O cheiro, os sons, a luz, tudo era intenso e novo. De repente, o som estridente do telefone quebra o zumbido monótono do laboratório, chamando a atenção de todos. Grissom, que estava inspecionando uma evidência com um par de pinças, largou o objeto e atendeu. "Grissom", ele disse, sua voz tão calma e inalterada quanto sempre. Ele ouviu atentamente, o silêncio do outro lado da linha apenas quebrado por sua própria respiração. A expressão em seu rosto não mudou, mas havia uma concentração mais intensa nos seus olhos. "Certo. Entendido. Estamos a caminho." Ele desligou o telefone com um clique seco, virou-se para a equipe, seus olhos percorrendo cada um deles. "Novo caso", Grissom anunciou, a voz em seu tom habitual, sem urgência desnecessária. "Parece ser um suicídio. Apartamento de luxo." Catherine, já antecipando, começou a pegar sua maleta. Ela sabia que em Las Vegas, mesmo os casos que pareciam mais simples escondiam camadas de complexidade. "Quem está com você, Grissom?" ela perguntou, prendendo os cabelos ruivos com um elástico. Grissom já estava caminhando em direção à porta, pegando seu colete à prova de balas. "Eu vou com Warwick e Nick", ele respondeu. "Você fica com a Gribbs. É o primeiro dia dela." Sua voz tinha uma nota de instrução, mas também de confiança em Catherine para guiar a novata. Holly sentiu um nó no estômago. Seu primeiro caso. Uma mistura de pânico e excitação invadiu-a. Ela se levantou, tentando não mostrar o quão trêmulas suas mãos estavam. Ela observou Warwick, já colocando seu colete com uma seriedade habitual, e Nick pegando as câmeras fotográficas e kits de coleta com uma empolgação quase infantil. A seriedade de Warwick e o entusiasmo de Nick formavam um contraste interessante. "Certo, Gribbs", Catherine disse, com um sorriso encorajador, percebendo a tensão da jovem. "Vamos lá, vista seu colete." O veículo de Grissom, um SUV descaracterizado do CSI, deslizava suavemente pelas ruas de Las Vegas. As primeiras luzes do dia pintavam o céu em tons de pêssego e dourado, mas as fachadas dos cassinos ainda brilhavam com os neons da noite, convidando ao excesso. Grissom dirigia em silêncio, seus olhos fixos na estrada, mas sua mente já processando as informações do caso. Warwick estava no banco do passageiro, revisando uma lista de equipamentos, e Nick, no banco de trás, ajeitava as lentes de sua câmera com uma empolgação quase infantil. A seriedade de Warwick e o entusiasmo de Nick formavam um contraste interessante. "Certo, unidade 127. Cena confirmada. Vítima encontrada sem vida em seu apartamento. Suspeita de suicídio. Bilhete encontrado." Chegaram a um imponente edifício de luxo, com sua arquitetura moderna refletindo o sol nascente. O carro parou na frente e Grissom, Warwick e Nick desceram, seus coletes e maletas já em punho. Foram recebidos por detetive Jim Brass, um homem com anos de serviço, rosto marcado pela experiência e um cinismo quase palpável. Ele usava um casaco amassado e parecia ter acabado de chegar, com uma xícara de café na mão. "Grissom", cumprimentou Brass com um aceno de cabeça rápido. "O cara se jogou da janela do 30º andar. Suicídio claro para mim. O bilhete tá na mesa." A voz de Brass era áspera e impaciente, claramente querendo fechar o caso o mais rápido possível. Grissom mal o ouviu. Seus olhos já percorriam o lobby elegante do prédio, depois o elevador. Para ele, nada era claro até que as evidências falassem por si. Subiram em silêncio no elevador, o número do andar piscando em vermelho. 30. O apartamento era no último andar, e ao entrarem, foram recebidos por uma brisa fria que vinha da janela quebrada. O luxo do local contrastava com a desordem do crime. Móveis caros estavam espalhados e uma cortina rasgada balançava com o vento, revelando a vista panorâmica de Las Vegas. O corpo de um homem jovem jazia no chão, perto da janela. Havia uma poça de sangue escuro e seco ao redor de sua cabeça. Grissom se aproximou do corpo, mas antes de se agachar, notou algo que o incomodou profundamente. "Não vejo nenhum sargento aqui, Brass. Isso é um erro. A cena não foi isolada corretamente." Grissom observou, a voz mais firme do que o habitual,
a irritação evidente em seu tom contido. A ausência de um sargento no local indicava uma falha grave nos procedimentos de segurança da cena do crime. Brass, que estava encostado na parede, deu de ombros. Eles já estão subindo, Grissom. O sargento está de férias. Seu tom era desinteressado, como se a formalidade do protocolo fosse uma burocracia inútil. Grissom ignorou o comentário, seus olhos já fixos no corpo. Ele se ajoelhou, seus dedos enluvados pairando sobre o homem. Ele examinou a posição do corpo, as mãos, as pernas. Warwick e Nick já estavam com suas câmeras, registrando cada ângulo da cena. O obturador da câmera de Nick clicava rapidamente, cada flash iluminando um pedaço da verdade. Enquanto Warwick media as distâncias, Nick se aproximou de uma mesa de centro de vidro. "Grissom, tem uma fita aqui", Nick anunciou, sua voz um pouco mais alta, segurando um pequeno gravador de voz com luvas. Grissom se virou, pegou o gravador de Nick e inseriu a fita. O som de um clique preencheu o silêncio, seguido de uma voz masculina, calma e melancólica. "Eu não aguento mais. A dor é demais. Não culpem ninguém por isso." Brass, que estava ouvindo, cruzou os braços. "Viu? O caso está fechado. Suicídio, claro. Ele deixou um bilhete de despedida." Mas Grissom tinha um olhar de dúvida. Seus olhos percorreram o corpo novamente, então se fixaram em um detalhe que Brass, em sua pressa para fechar o caso, havia ignorado. As pernas do homem estavam cruzadas em um ângulo incomum para alguém que tivesse caído de uma altura tão grande. Grissom perguntou, a voz baixa, mais para si mesmo, um suspiro pensativo. Brass olhou para as pernas da vítima, depois para Grissom, com uma expressão confusa. "E o que isso significa, Grissom? Que tipo de evidência é essa?" Grissom se levantou lentamente, seus olhos se encontrando com os de Brass. Sua voz, agora mais firme, carregava a certeza de uma descoberta importante. "Significa que ele não se jogou da janela, Brass." Ele fez uma pausa, o silêncio preenchendo o apartamento. "Ele foi empurrado." Warwick e Nick se entreolharam, surpresos. A cena, que parecia tão óbvia e simples para o detetive Brass, acabava de se tornar muito mais complexa. O caso de suicídio estava se transformando, em tempo real, em um assassinato. A busca pela verdade para Grissom e sua equipe havia apenas começado. Capítulo 1. O amanhecer em Las Vegas, parte 2. Enquanto Grissom e sua equipe iniciavam a reviravolta no suposto suicídio, em outro ponto da cidade, Catherine Willows e a novata Holly Gribbs se deslocavam para uma cena que prometia ser igualmente complexa. O carro da CSI, seguindo o tráfego da manhã que começava a tomar as ruas, levava-as para um bairro suburbano, um contraste gritante com o brilho ofuscante dos cassinos e a opulência dos arranha-céus. Casas com jardins bem cuidados, cercas brancas e a quietude que a vida familiar em Las Vegas, por vezes, tentava simular. A residência para onde se dirigiam, no entanto, irradiava uma atmosfera de anormalidade. As persianas estavam fechadas, dando à casa uma expressão de cegueira, e um carro da patrulha local já estava parado na frente, com as luzes piscando silenciosamente no topo. Catherine desligou o motor, e o som do clique preencheu o breve silêncio antes que elas abrissem as portas. O ar ali era diferente, mais fresco, com um leve cheiro de grama molhada e, por baixo, um odor metálico e inconfundível. "Certo, Gribbs?" Catherine disse, sua voz calma e profissional enquanto vestia suas luvas e verificava seu equipamento. "Este é um caso de invasão de domicílio que terminou em morte. A proprietária ligou para o 911 dizendo que atirou em um invasor. Lembre-se, tudo é uma evidência até que se prove o contrário. Mantenha os olhos e ouvidos abertos." Holly assentiu, seus batimentos cardíacos acelerados. Ela vestiu suas luvas, sentindo o material fino e emborrachado contra sua pele, e pegou sua maleta com um misto de determinação e apreensão. O cheiro metálico ficava mais forte à medida que se aproximavam da porta da frente, que estava visivelmente arrombada.
a madeira lascada ao redor da maçaneta. Ao entrarem na casa, foram recebidas por um cenário que congelaria o sangue da maioria das pessoas. Na sala de estar, uma mulher de meia-idade, com os cabelos desgrenhados e o rosto marcado por lágrimas, estava encolhida no sofá, enrolada em um cobertor. Seus soluços eram baixos, mas audíveis, preenchendo o silêncio tenso. No chão, em meio a uma desordem de almofadas e um abajur derrubado, jazia o corpo de um homem, imóvel. Uma poça de sangue escuro e pegajoso se espalhava sobre ele. O cheiro de ferro e morte agora é inegável. Ele arrombou a porta. A mulher soluçou com a voz embargada pelo choro, apontando com um dedo trêmulo para a porta danificada. Estava dormindo e ouvi o barulho. Peguei a arma do meu marido e atirei. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, fixos no corpo, mas com um estranho vazio. Holly sentiu um choque percorrer seu corpo. Era a primeira vez que via um corpo em tais circunstâncias, uma morte violenta tão explícita. Seus olhos se arregalaram, um misto de repulsa e um mórbido fascínio tomando conta dela. Ela teve que se esforçar para não desviar o olhar do cadáver. Catherine, por sua vez, manteve a compostura inabalável. Seus olhos esquadrinharam a cena metodicamente, absorvendo cada detalhe. A posição do corpo, a desordem na sala, o estado da mulher, nada escapava à sua observação. "Onde está a arma, senhora?" Catherine perguntou à mulher, sua voz suave, mas com uma firmeza que exigia uma resposta inéspera. A mulher, ainda tremendo, apontou para uma mesa de centro de madeira escura, a poucos metros do corpo. "Ali, na mesa." Catherine se aproximou da mesa, usando as luvas para pegar a arma com o máximo cuidado. Era uma pistola, de aparência comum. Ela a inspecionou, seus dedos treinados examinando o objeto, o metal frio e o peso equilibrado em sua mão. Enquanto fazia isso, Holly, um pouco hesitante, começou a tirar fotos da cena com uma câmera digital, os flashes iluminando o ambiente de forma intermitente, registrando cada ângulo do corpo e do ambiente. "Você viu o rosto dele, senhora?" Catherine perguntou à mulher, sua voz ainda contida. "Não", a mulher respondeu, sua voz um murmúrio. "Estava escuro, e eu estava com tanto medo. Tudo aconteceu tão rápido." Catherine olhou para Holly, que parecia estar se recuperando do choque inicial e já começava a se concentrar na tarefa. "Gribbs, preciso que você comece a coletar as amostras de sangue. Preste atenção nos padrões de dispersão. Isso pode nos dizer muita coisa sobre o ângulo do tiro, a posição da vítima e do atirador." Holly assentiu, engolindo seco. Seus dedos, embora ainda levemente trêmulos, pegaram os kits de coleta de sangue. Ela se ajoelhou perto da poça de sangue, o cheiro forte invadindo suas narinas, e começou a trabalhar, concentrando-se na textura viscosa e na coloração. Era um teste, e ela estava determinada a não falhar.